Hoje em dia, um dos assuntos mais mal compreendidos e por isso mesmo mais mal lecionados em astrologia são os aspectos. A incompreensão do seu verdadeiro papel leva, inclusive, a estabelecê-los como mais importantes do que outras histórias, outros, vamos dizer, outras frases interpretativas, colocando-os muitas vezes de forma prioritária na hora de construir uma interpretação. É bastante comum buscar-se livros onde exista algum tipo de receita de bolo para os aspectos. E será que isso realmente é necessário? Veja, os livrinhos de astrologia tradicional são extremamente finos, porque eles prescindem dessas receitas de bolo, elas não são necessárias. Você quer entender o porquê? Veja, hoje, quando se imprime um mapa, ou quando se configura, quando se representa um mapa astrológico, a primeira coisa que chama a atenção é aquele paliteiro no centro do mapa. E o próprio cliente, quando olha aquilo, muitas vezes pergunta para o intérprete, para o astrólogo, se aquele monte de vermelho significa alguma coisa, se aquilo é bom ou se aquilo é ruim. De tal maneira aquilo chama a atenção. Na astrologia tradicional, não se tem o costume de representar os aspectos no centro do mapa. O centro do mapa é reservado para os dados natais do consulente, que deve assumir o controle da sua própria vida, como nos diz Ptolomeu em Tetrabiblos. Existe um outro, porém, que cria uma lacuna interessante na interpretação dos aspectos. E esta lacuna não são os astrólogos contemporâneos os culpados ou os responsáveis. Veja, a primeira coisa que te ensinam é que os aspectos são relações angulares entre os astros e a gente pode estender entre os astros e pontos. Mas a priori são entre os astros. Os antigos diziam que os aspectos representam como os astros se veem, como se fossem personagens que estivessem se olhando uns para os outros. Apesar dos astrólogos árabes concordarem que é possível estabelecer 359 maneiras diferentes de se ver, apenas algumas delas têm algum significado particular. E aqui existe uma mistura da geometria, então a geometria é que participa nisso, ao dividir a circunferência e não o zodíaco. É preciso tomar muito cuidado com relação a isso, porque não foi o zodíaco que foi dividido, mas o zodíaco surgiu mais ou menos em 300 AEC. E os aspectos têm uma discussão muito anterior. A discussão sobre os aspectos começou a partir do século VIII, antes da Era Comum. Então, do círculo pegou-se padrões geométricos. Então, os padrões geométricos são o quadrado, o triângulo e o hexágono, que são figuras harmônicas de alguma maneira. Do quadrado resulta a oposição e as quadraturas. Do triângulo resultam, propriamente ditos, os trígonos. E do hexágono, os sêsteis. E o como flui, a gente diz modernamente, o como flui a energia desses aspectos, porque na verdade não flui energia nenhuma, nós vamos entender como é que isso acontece, provém também ao significado que vem da geometria. O que uma divisão por 2 representa? O que uma divisão por 4 representa? O que uma divisão por 3 representa? O que uma divisão por 6 representa? Por que por 5 não está incluída? Curioso, né? Por 5 não está incluída. Porque o 5 não é um número harmônico. Isso é que é o interessante. Os números harmônicos são exatamente o 2,
O 1, não tenho o que dizer, o 2, o 3 e o 4 e o 6. Sendo que o 2 está contido no 4. E aí começa a grande diferença da astrologia contemporânea para a astrologia. Eu vou chamar astrologia contemporânea porque a astrologia contemporânea está baseada nos signos e não nos astros, por incrível que pareça. E a astrologia, que hoje, por força das circunstâncias, precisa ser chamada de astrologia clássica, astrologia tradicional, de fato ela se apoia nos astros. Astrologia e não signologia. Veja, o primeiro papel dos aspectos, conforme indicado nos livros de Manilo, são os primeiros que escrevem sobre os aspectos, e nos livros de Doroteus, que também são as grandes referências, as referências primárias sobre a interpretação dos aspectos, sobre os seus conceitos e sobre muitas coisas que eu vou discorrer aqui, partem principalmente desses dois autores, Manilos e Doroteus. O papel dos aspectos é indicar os acontecimentos. Então veja, você tem um astro que tem uma determinada natureza, que está ocupando um determinado signo, então ele está vestido com uma determinada roupa, vai representar um determinado papel, num determinado setor da sua vida, representando a casa. Mas se aquilo vai acontecer ou não, e como aquilo vai acontecer, e se aquilo vai proporcionar algo bom, algo útil ou não, se vai lhe ser tomado, quem vai lhe dizer isso são os aspectos. Os aspectos, primariamente, podem ser divididos em aspectos aplicativos, que são os aspectos que se formam, e os aspectos separativos. Hoje existe uma colcha de retalhos a respeito disso, mas a primeira interpretação que você faz parte desse detalhe de aspectos aplicativos e aspectos separativos. Aspectos aplicativos, que ainda vão se aperfeiçoar, aspectos em formação, são associados a situações novas, acontecimentos novos, que se realizam durante a vida do nativo a partir do seu nascimento. Vão representar pessoas novas, geralmente estão associadas a pessoas mais jovens do que o nativo. Em contrapartida, os aspectos separativos vão se referenciar a acontecimentos que ocorreram antes do nascimento do nativo ou situações pré-existentes por ocasião do nascimento do nativo ou pessoas mais velhas do que o nativo. Tranquilo? Tirei isso da minha cabeça? Não. Manilos. É Manilos que dá exatamente esta explicação. Hoje, o pessoal inventa até de karma. Não sei de onde o pessoal tirou isso. E quem dá o detalhe, o ponto importante com respeito aos aspectos é Morin, século XVI. No seu tomo 21, regra 29, Morin estabelece que é por meio dos aspectos que a gente pode confluir a interpretação astrológica para 4 possibilidades. Na verdade, se a gente for avaliar bem, são 2 convariantes. Então o evento pode acontecer ou não pode acontecer. Então, nativo comprará um carro ou não comprará um carro. Nativo vai casar ou não vai casar. Nativo terá filhos ou não terá filhos. Quem vai dizer isso é o aspecto. No meio disso, existem as variantes. Porque o nativo pode alcançar o objetivo e lhe ser tomado. Né? Então ele pode comprar o carro e ser roubado. Pode comprar o carro e bater no carro dele e dar PT. Ele pode casar e se separar. Ele pode ter filhos e os filhos virem a falecer. Ou ele pode se separar, a esposa leva os filhos e nunca mais ele vê os filhos. Enfim. Né? E a outra possibilidade, está dentro do sim, é sim,
né? Mas será infeliz para toda a vida. Então ele pode se casar e ser infeliz durante toda a vida daquele casamento. Pode comprar um carro e aquele carro ser motivo de infelicidade. Ele pode ter um filho e aquele filho ser motivo de infelicidade. Enfim, em termos simples, toda a interpretação astrológica se reduz a essas 4 possibilidades. Sim, não. Ou sim, fica com aquilo para a vida toda e é infeliz. Sim, e é tomado depois. Tá? E quem vai definir isso? São os aspectos. Então, na verdade, os aspectos, o primeiro papel dos aspectos é dizer se algo vai acontecer. E quando o aspecto se aperfeiçoar, aí você vai usar o método apropriado. Você tem, então, 2 informações através dos aspectos, que são as 2 principais informações que o mapa ou a astrologia se propõe. É dizer se algo irá acontecer, como e quando. Tá? Então, este é o verdadeiro papel dos aspectos, né? É o verdadeiro papel da astrologia, e vou lhe dizer com toda segurança: você pode fazer tudo isso sem grandes frescuras, só com o teu mapa natal. Porém, a confusão com relação aos aspectos, veja, a princípio, os aspectos, lembrando que conjunção não é aspecto, se eu estou falando que os 2 astros se veem, se o astro está conjunto, ele está fisicamente um com o outro. Conjúncio. Os demais são maneiras dos astros estarem se vendo reciprocamente. Coisa ficou confusa quando, na verdade, a astrologia, toda vez que vai bater lá nos gregos, ela fica bonita, mas fica confusa. Para os astrólogos gregos, a maior parte deles, a esmagadora maioria deles, né, os aspectos estão relacionados aos signos. Então não importa que você tenha um astro em 3 de Leão e o outro em 29 de Sagitário, vai formar um trígono. Acabou. É um trígono e acabou. Porque são 2 astros do signo de fogo. Mas para os astrólogos árabes, os aspectos estavam associados ao horizonte. Então aí já muda um pouquinho todos os conceitos. Porque a tônica dos aspectos tomados para os árabes era geométrica. Então é daqui que começa a surgir toda a dicotomia, toda a dificuldade de interpretação dos aspectos. Porque eles dizem, isso você vai encontrar inclusive, infelizmente, você vai encontrar isso em Doroteus, então nenhum astrólogo é perfeito, que ele diz que o trígono tem a natureza das triplicidades, embora a triplicidade seja um outro conceito, né? E as quadraturas têm a natureza dos modos. Mas não é bem assim. Porque os árabes, eles consideravam, de fato, os aspectos como situações que acontecem no céu. Basta ver o conceito que eu vou desenvolver daqui a pouco, que são as órbitas. O que é uma órbita? A órbita é um círculo a partir de um ponto. Então, as órbitas, inclusive, elas eram medidas no céu. Tudo era medido no céu. No tempo de Ptolomeu, a astrologia era tridimensional. Então a gente tem 2 ideias aqui. Para os astrólogos gregos, eles tomavam o zodíaco. E é importante essa distinção, porque o movimento no zodíaco é no sentido anti-horário. E o movimento diurno, os astros, eles se nascem a leste, ali no ascendente, culminam no meio do céu e se põem no horizonte oeste, no descendente. Então é um movimento horário. Então o movimento diurno, o movimento do dia, é horário. E o movimento no zodíaco, o movimento anual, é anti-horário. E esses 2 movimentos acontecendo simultaneamente no zodíaco, ou a não compreensão da existência desses 2 movimentos, criou uma série de incompreensões que acabaram ocorrendo ou caindo, inclusive, na interpretação dos aspectos. Então,
Hoje, é como se fizesse uma espécie de uma lobotomia, e quando se ensina a respeito do trígono, vem-se com essa ideia das triplicidades. E associa-se a ideia do signo, quando o aspecto não tem relação com o signo. O aspecto é... Isso foi Kepler que botou a ordem na casa, né? Kepler simplesmente disse, os astros estão no céu. Então os aspectos, eles acontecem no céu. Então ele privilegiou o sistema árabe. Na verdade, o sistema árabe, né, no fundo, ele não trouxe nada de novo. Ele, na verdade, é o mais original. Mesmo porque, como eu acabei de falar, o zodíaco, o primeiro zodíaco surgiu em 300 AEC. Se Hammurabi mandou organizar o conhecimento astrológico em 1700 AEC, se eu for considerar, tem 1400 anos de astrologia sem zodíaco. Astrologia com aspectos e sem zodíaco. Você me entende? Então, o zodíaco, ele não é a condição necessária para você compreender os aspectos. Mas as relações angulares são. E é isso que os árabes privilegiaram. Isso você vai encontrar nos astrólogos árabes posteriores, como Ibn Ezra, Al-Biruni, Abu Mazar, Massala, que talvez sejam os principais que escreveram sobre os aspectos. Principalmente Al-Biruni, que de todos é o mais didático. Né? Mas existe esta discrepância, existe essa dupla visão, que Kepler restabelece, põe ordem na casa e coloca outra vez os aspectos como sendo uma relação angular por meio da qual os astros se veem. Então ele privilegiou isso, manteve a questão geométrica, né? Não inventou nenhuma moda, apenas restabeleceu o sentido original da interpretação dos aspectos, do que eles são, como eles fluem e o que eles conceitualmente são. E aí vem aquele ponto que sempre me perguntam em qualquer método. Eu vou ensinar direções secundárias, que hábito você usa? Eu vou ensinar um outro método qualquer, que hábito você usa? Como se cada método tivesse que ter um padrão de órbita diferente, que é o que se usa na astrologia contemporânea. O pessoal diz, não, para trânsito você diminui, para secundária você diminui mais um pouco, para sinastria você alarga. Meu, isso é totalmente incoerente. Porque não é o aspecto que tem órbita, são os astros que se veem. Então o Sol tem um determinado tamanho. Ele tem um halo em torno de si. E esse tamanho mais o halo gera no céu uma órbita total, quer dizer, um diâmetro total de 30 graus, o que dá uma órbita de 15 graus. Por isso que a órbita do Sol é de 15 graus. A Lua desaparece quando ela chega a 12 graus do Sol. É impossível vê-la. Por isso que a órbita da Lua é 12 graus. Os gregos não estavam nem aí para isso. Eles não queriam saber desse papo de órbita, é muito complicado. Eu acho que os gregos eram tudo pessoal de humanas, que faziam miçanguinha para pagar a faculdade e fumavam baseado de vez em quando. Mas para os árabes isso era importante. Então, os aspectos, existem algumas variações, mas a maior parte deles você vai encontrar essa tabelinha que eu botei aqui, né, que é 15 graus para o Sol, 12 para a Lua. Para Saturno e Júpiter é 9 graus. Para Marte é 8, Mercúrio e Vênus é 7, que é a distância a partir da qual o astro some. Alguns livrinhos falam que é em relação ao tamanho do astro. Bobagem. Tá? Ptolomeu coloca isso. Tá? Ptolomeu escreve que esses aspectos foram obtidos. Você vai encontrar esse Lilly de novo, que deve ter feito o Ctrl+C, Ctrl+V de Ptolomeu. Mas no fundo, a razão destas órbitas é a distância colocada, a distância dos astros, quando eles somem na sua conjunção com o Sol. Não, sabe, é óbvio. Some, conjunção. Pronto, marcou uma conjunção.
é a órbita da conjunção daquele astro. Tá? Então os astrólogos árabes usavam essas órbitas, é o que você vai encontrar principalmente naquele livro do Al-Biruni. A Idade Média. Os astrólogos da Idade Média eram extremamente preguiçosos e trabalharam também com relações angulares de moietia. O que é essa moietia? São essas órbitas divididas por 2. Então, moietia é meia órbita. E aí eles estabeleciam uma soma entre os dois. Né? Então, por exemplo, se eu quiser saber, né, em qual órbita eu posso estabelecer um aspecto entre Júpiter e Vênus, o que eu faço? A meia órbita de Júpiter é 4,5. A meia órbita de Vênus é 7. Perdão, é 3,5. 3,5 com 4,5 é 8. Então, se esses dois astros estiverem a partir de 8 graus de qualquer aspecto, conjunção, oposição, quadratura, trígono, sextil, Júpiter e Vênus estarão em aspecto. Eu perco um aspecto, uma questão importante na interpretação dos aspectos, porque para os árabes eu ainda tenho uma ideia de que, de repente, a Lua se encontra num trígono com o Júpiter, mas Júpiter, como não está na órbita, não vê, a órbita de Júpiter é menor, é 9 graus, de repente, Júpiter não vê a Lua. Então é um aspecto que só flui num único sentido, né? E só vai funcionar em termos de significado numa única direção. Então, veja quanta coisa nova, na verdade antiga, mas quanta coisa foi deixada de lado na astrologia contemporânea. Quanta riqueza de interpretação. Então, nem sempre um trígono entre Lua e Júpiter é tão produtivo quanto a gente possa esperar. E se o trígono for separativo, não é produtivo nada. É uma oportunidade que está ali e de vez em quando pode se manifestar. Você está me acompanhando? Você está achando que esse Henrique é louco pra caramba? Gente, basicamente eu estou usando referência de Doroteus, Manilius, e a partir da órbita dos aspectos eu estou entrando com Al-Biruni. Nada demais. A astrologia tem um outro conceito, que é um conceito que nem Lilly entendeu direito, e ele fez uma confusão enorme, que são os aspectos destros e os aspectos sinistros. Ele partiu de uma tradução errada de Ptolomeu, onde ele diz que existem signos comandantes e signos obedientes, juntou duas coisas e criou uma situação, uma explicação para aspectos destros e sinistros. E não tem nada a ver. O aspecto destro-sinistro tem como finalidade indicar qual astro domina sobre o outro. E isto não se dá em função do signo, mas se dá em qual astro é oriental em relação ao outro. Então, o astro oriental sempre estará dominando sobre um astro ocidental. Então, nesse diagrama que eu coloquei, que Vênus não tem aspecto, consequentemente não tem ação, Júpiter é aplicativo e destro em relação à Lua. Na verdade, a Lua se aplica a Júpiter por meio de um trígono. Se trata de um aspecto aplicativo, vai resultar em ação. É um aspecto destro, ou seja, o aspecto está acontecendo à direita. E, note bem, Júpiter está oriental em relação à Lua. O Júpiter nasceu antes da Lua. Então ele está oriental em relação à Lua. Consequentemente, Júpiter domina sobre a Lua. Mesmo que a Lua estivesse domiciliada, Júpiter domina a Lua. Então, este Júpiter, que está retrógrado, está exilado em casa desafortunada, e tudo o que ele representa,
domina sobre os significados da Lua. É prioritário, manda, porque o aspecto resulta numa ação, numa construção de uma frase. Os aspectos são os verbos de ligação, ser, estar, ter, haver. Mas, em contrapartida, a Lua domina sobre Marte. Então, a Lua se aplica a Júpiter para depois se aplicar a Marte. E esse é um aspecto sinistro, porque é a Lua que está oriental em relação a Marte. Então, essa Lua toda prejudicada por Júpiter prejudica também o Marte, que está angular e domiciliado, embora ele esteja combusto com o Sol. Sabe? Esse mix aqui não dá nada muito interessante. Então, esta era uma forma, que às vezes havia, de ter um astro que dominasse sobre os outros. Nesse mapa não há um astro dominante, por duas razões. A primeira é que a Vênus está sem aspecto, então é um astro que não resulta em ação. Apesar dela se encontrar numa mútua recepção com o Mercúrio, ela não resulta em nenhuma ação, ela não produz nenhum resultado. Então, os assuntos que ela governa, ou seja, o ascendente e a oitava casa que ela ocupa, são assuntos para os quais não haverá movimento, não haverá produção de resultados, não haverá ação. Por quê? Porque esse astro não tem aspecto. Mercúrio e Saturno estão conjuntos, entre si, inclusive. O Sol e Marte estão conjuntos. O Sol forma uma conjunção com Marte, com Saturno e com Mercúrio. Isso é um stellium. Mas são em signos diferentes. Veja, se eu estou considerando que os aspectos acontecem no céu tridimensionalmente, a distância da órbita do Sol é de 15 graus. Sol está a 26, ele vê, tá? Se você for somar 15, até 11 graus de distância em Touro, até 11 de Touro. É uma distância considerável. Isso significa que o Sol vê Mercúrio. Vamos rodar para trás. A órbita de Mercúrio é 7. Então, Mercúrio vê para trás até o grau 23,44. Ou seja, Mercúrio vê Saturno, vê o Sol, mas não vê Marte. Então, na hora de você construir uma interpretação dos aspectos, esqueça aqueles livrinhos. Esqueça aquela nomenclatura de aspecto harmônico, aspecto desarmônico. De você pensar que quadratura é tensão e ficar só naquilo de tensão e é difícil e dá problema. Trígono dá problema. Qualquer aspecto dá problema. Qualquer aspecto dá solução. E vamos pensar de uma maneira diferente. Os aspectos associados ao 4 são aspectos de movimento. Os aspectos associados ao 3, são aspectos de fluxo. Aspectos associados ao 6 são aspectos de cooperação. E a conjunção é conjunção. E a oposição é uma trava. Tá? Eu digo sempre que a oposição é o único aspecto que não tem solução. Agora, esse movimento, como é que ele vai acontecer? Você vai ter que levar em consideração todos esses tópicos que eu lhe citei. Primeiro, o aspecto aplicativo ou é separativo? Eu não vou me preocupar se ele é dissociado ou não. Tá? A única resposta aqui é que quando o aspecto se aperfeiçoar, as condições serão diferentes. Então, muitas vezes, um aspecto, quando se aperfeiçoa num signo diferente, o resultado será diferente do esperado. Ponto. É essa informação que agrega. Mas não deixa de produzir resultados.
com isso, se você estiver pensando direitinho junto comigo, aquele papo de lua fora de curso que o pessoal vende hoje em dia é uma bobagem. Tá? Se o aspecto é destro sinistro, você já tem até uma relação de forças aí. Então a relação de forças não vem dos signos, das dignidades. Ela vem da orientalidade. Orientalidade é casa. Tá? Então as casas, o terrestre, o espaço local, o como você vê as coisas, sempre vai prevalecer em todo o contexto astrológico em relação ao zodíaco. Bom, se você quiser saber mais, eu estou sempre dando curso de astrologia tradicional. Já me pediram para dar um curso de aspectos, ainda tem um outro papo que chama de dinâmica dos aspectos, que essa é a grande chave da interpretação astrológica. Mas aí o spoiler é muito grande, né? Eu já dei um spoiler grande aqui, imagina se eu ainda desse dinâmica dos aspectos. Mas ainda falta. Então, normalmente, no curso de astrologia tradicional, no segundo módulo, eu dou 2 aulas de aspectos e 3 de dinâmica dos aspectos. O que é dinâmica dos aspectos? Eu vou só dar uns nominhos para você dar uma verificada. Tá? É coleção de luz, translação de luz, astro beneficiado, astro sitiado e as variantes que existem ali no meio disso. Tá? Tudo bem? Eu espero que você tenha gostado. Dá um like se você curtiu. E se você quiser saber mais, põe um comentário aí embaixo para a gente encaixar você num dos cursos existentes. Né? Ou entra diretamente no meu site para você acompanhar os meus cursos. Está embaixo, abracadabrazen.com.br. Obrigado por ter acompanhado até aqui. Abraço.